Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo e esse é o nosso quadro Comunicação Interna Sem Fronteiras. E o tema de hoje que eu queria trazer para vocês, a gente fala muito em comunicação, no sentido de se comunicar, né? No sentido da informação, mas comunicação também tem a ver com escuta ativa, né? O quanto a gente escuta as pessoas e também o quanto a gente pergunta para as pessoas, né? Olha que interessante, a gente fala muito, né, de comunicar, mas a gente precisa escutar, né? A gente precisa escutar de verdade, não escutar para responder, escutar para entender e também perguntar. E aí, para ilustrar essa minha fala, eu queria trazer um exemplo para vocês. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem que apresenta aqui. Olha só, história de família. Talvez você ficou um pouco assustado com a imagem que apareceu. Olha de novo essa imagem, para você gravar aqui. Essa imagem foi representada através de uma dinâmica que um professor fez na escola, onde ele pedia para os alunos fazer o desenho de como é que foi o final de semana com a sua família. Como é que foi o final de semana, os alunos desenharam várias coisas e esse chamou a atenção. A professora olhou esse desenho, ficou preocupada com o que estava apresentando, né, o que estava mostrando. O que ela fez? Ela falou, vou chamar os pais desse aluno, para entender o que está acontecendo, acho que não está nada muito correto. Então, de novo, olha a imagem, apareceu a imagem, chamou os pais do aluno. Falou, queria mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, queria mostrar para vocês, estou um pouco assustado com essa imagem que o seu filho desenhou, que sua filha desenhou. Aí a mãe, o pai, sorridentes, disseram, não, ele está super correto, isso realmente é muito real. Esse final de semana a gente saiu para fazer o quê? Mergulho. Opa, olha de novo a imagem. A primeira impressão que a gente teve foi que era de um enforcamento da família. Na verdade, eles estavam mergulhando, fazendo mergulho. Emblemático, né? Chamou a atenção. A gente pode fazer várias questões, pensar em várias formas de como é que a gente entende essa mensagem, né? Da falta da comunicação ou da comunicação não muito clara, não muito objetiva. Mas tem um ponto importante que eu queria compartilhar com vocês aqui. O professor, nesse caso, e pode ser um líder, pode ser a gente, o pai, uma mãe, um familiar, não perguntou para o aluno. O que significa essa imagem? Provavelmente o aluno diria, fomos mergulhar no final de semana. O fato de ele não ter perguntado gerou no interlocutor, nesse caso a professora, um monte de entendimento, um monte de imaginações, um monte de ideias que poderia ser, nesse caso, negativa. Levou a chamar na família. Olha o desdobrar disso. Olha que interessante. Quando a gente fala em comunicação, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa perguntar para as pessoas, a gente precisa entender o que está sendo dito, qual o objetivo, qual a imagem, qual a figura, qual é o movimento que está sendo trabalhado por trás disso. Pode parecer simples essa mensagem, pode parecer um pouco comum, mas isso acontece muito no nosso dia a dia, acontece muito nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações com a família. A gente não escuta as pessoas e mais, a gente não pergunta quando a gente tem dúvida, a gente faz uma interferência e aí com cuidado de às vezes usando estereótipos, imagens, ideias que a gente achava que poderia ter sido feitas, tá bom? Então essa é a minha provocação de hoje, o quanto a gente precisa enquanto comunicação, que a gente precisa ouvir as pessoas e perguntar, entender, saber se aquele movimento, se aquela mensagem foi passada corretamente. Vê se faz sentido para você. Continue acompanhando nossas postagens, agora com fundo novo, fundo bonito aqui da Novembro 4, sempre trazendo assuntos de comunicação interna. Um grande abraço, uma boa semana, fiquem com Deus.